Então, bom dia a todos, Hare Krishna. Hoje, segunda-feira, aqui em Vrajadama, nós estudamos o Sri Chaitanya Charitamrita. Então, vamos... Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Bom, então vamos dar continuidade à leitura do Sri Chaitanya Charitamrita. Vocês sabem qual foi o último verso? 90, é. Então vamos continuar aqui a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita. Estamos aqui no Adi Lila, do capítulo 5, que é intitulado As Glórias do Senhor Nityananda Balarama. Então vamos ler a partir do verso número 90.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então eu vou ler diretamente a tradução, tá? Ó Arjuna, deves entender que esta é minha opulência inconcebível. Este é o significado propagado pelo Senhor Krishna na Bhagavad Gita. Deixa eu ver o verso anterior. Eu vou ler o verso anterior só para a gente se situar aqui. O verso diz o seguinte: estou situado no mundo material e o mundo apoia-se em mim. Porém, ao mesmo tempo, não me encontro no mundo material, nem na verdade ele se apoia em mim. E aí então o verso de hoje: ó Arjuna, deves entender que esta é a minha opulência inconcebível. Este é o significado propagado pelo Senhor Krishna na Bhagavad Gita. Verso 91. Esse Mahapurusha, Karanodakashai Vishnu, é conhecido como uma parte plenária do Senhor Nityananda Balarama, o associado favorito do Senhor Chaitanya. Então, gente, nós estamos aqui estudando sobre as verdades relativas ao Senhor Nityananda Balarama. Então, Krishnadas Kaviraj está descrevendo aqui a posição do Senhor Nityananda como sendo o próprio Senhor Balarama, que é responsável, através de suas expansões, de manifestar esse mundo material, as suas expansões Purusha, que são 3 expansões, né? Karanodakashai Vishnu, Mahavishnu, Karanodakashai Vishnu e Kshirodakashai Vishnu. São as 3 expansões. Então aqui ele está falando de Karanodakashai Vishnu, que é a segunda expansão, Purusha. Então, continuando. Dessa maneira, acabo de explicar o 9º verso, passando agora a explicar o 10º. Por favor, ouvi com muita atenção. Porque no primeiro capítulo do Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj, ele escreve, se eu não me engano, são 14 versos, explicando as glórias do Senhor Chaitanya, do Senhor Nityananda, Advaita, essas verdades. E aí depois, nos capítulos posteriores, ele vai explicando detalhadamente cada um desses versos. Então, ele havia explicado o 9º verso e agora ele vai explicar o 10º verso. Tradução: ofereço todas as minhas reverências aos pés de Sri Nityananda Ram, de quem Garbhodakashai Vishnu é uma parte parcial. Do umbigo de Garbhodakashai Vishnu brota o lótus, onde nasce Brahma, o engenheiro do universo. O caule desse lótus é o local de descanso da multidão de planetas. Então vamos ao significado. No Mahabharata, Shantiparva disse que aquele que é Pradyumna também é Aniruddha. Ele também é o pai de Brahma. Assim, Garbhodakashai Vishnu e Kshirodakashai Vishnu são expansões plenárias, idênticas de Pradyumna, a deidade original de Brahma, que nasce da flor de lótus. É Pradyumna quem orienta Brahma a respeito da administração cósmica.
O Srimad Bhagavatam 3, 8, 15 e 16 fornece uma descrição completa do nascimento do Senhor Brahma. Ao descrever as características dos 3 Purushas, o Lago Bhagavatamrita diz que Garbhodakashayi Vishnu tem uma forma de 4 mãos. E quando ele próprio entra na concavidade do universo e se deita no oceano de leite, ele é conhecido como Kshirodakashayi Vishnu, que é a super-alma de todas as entidades vivas, incluindo os semideuses. No Sattvatas Tantra se diz que a terceira encarnação Purusha, Kshirodakashayi Vishnu, está situada como a super-alma no coração de todos. Este Kshirodakashayi Vishnu é uma expansão de Garbhodakashayi Vishnu para passatempos. Bom, esse é um tema bastante técnico, né? E já se foi falado anteriormente, né, como o Balarama vai se expandindo, né? Krishna se expande em Balarama, Balarama vai se expandir nas expansões chamadas de Chatu Viurra, que é Pradyumna, Aniruddha, Vasudeva e Sankarsana. E aqui está se explicando que o Senhor Brahma, ele é a deidade adorada pelo Senhor Brahma é Pradyumna, que é proveniente dessa expansão Chatu Viurra. E que desse Garbhodakashayi Vishnu, que é a segunda expansão Purusha, né? A primeira expansão Purusha é Mahavishnu, quem olha, né? O Mahatattva, e ali ele, não o Mahatattva, o Mahatattva. E aí ele fecunda a natureza material. E a segunda expansão é Garbhodakashayi Vishnu, e de onde nasce o Senhor Brahma. Tá? Bom, ele já falou isso tantas vezes, né? Não sei se o pessoal precisa... Eu não estou aqui entrando em detalhes, né? Mas tem gente que, né, pode ser que não conheça. Então Mahavishnu, ele se deita, né, no oceano, chamado Oceano Causal, e ali ele contempla um pequeno, assim, uma pequena área de Vaikunta, onde está situada a energia material total no seu estado e manifesto. E aí ele olha essa energia material e com o seu olhar ele fecunda a natureza material, né? A natureza material no estado de manifesto chama-se Pradhana. E aí quando ele olha, ali ele fecunda a natureza material com as entidades vivas, que somos nós que estávamos como que adormecidas no corpo de Mahavishnu, né? A última manifestação, as almas que não conseguiram se liberar, né, elas entram no corpo de Mahavishnu quando há uma dissolução da existência material, né? Então essas almas ficam como que aguardando a próxima manifestação. Então quando o Mahavishnu olha a energia material, ele injeta, né, as entidades vivas dentro da natureza material e também ele agita o tempo. Então o tempo começa a atuar. Então quando o tempo começa a mover a natureza material, na verdade ele começa a mover os modos da natureza, que são, ele começa a interagir os modos, né, da natureza para criar uma variedade de características que vão compor cada corpo, cada ambiente, tudo dentro desse mundo, né? Tudo que a gente vê nesse mundo possui características, e essas características são provenientes da mescla, né, dos modos da natureza. Então o tempo
ele é quem vai misturando, né? Assim como o pintor, ele vai misturando as cores, né? E aí a gente tem aí uma infinidade de cores. Então, o próprio mundo material, né, assim, é cheio de cores, né? Cheio de tonalidades e assim por diante. Então, tudo isso são características, cada cor, a temperatura, tudo que a gente vê. Então, para poder Brahma criar as diferentes formas que possuem suas características, primeiro tem que se criar essas características. E aí Brahma vai utilizando tudo isso para criar as formas materiais, tá bom? Então quando a natureza ela cria os elementos materiais, né? Então o primeiro desdobramento do Pradhana é o Mahatattva, né? que predomina o ego falso. E aí o ego falso no modo da paixão, o ego falso no modo da ignorância, o ego falso no modo da bondade, vai criar diferentes tipos de ingredientes materiais, né? Então o ego falso em contato com o modo da bondade produz a mente, os semideuses. O ego falso em contato com o modo da paixão vai produzir a inteligência, vai produzir os sentidos para aquisição de conhecimento, os sentidos para o trabalho, né? Os sentidos para o trabalho são os braços, as pernas, né? Os órgãos genitais, o que mais, meu Deus? Bom, e tem os sentidos para a aquisição de conhecimento, né? Os ouvidos, os olhos e assim por diante. E o ego falso em contato com o modo da ignorância vai produzir os elementos materiais. Aqui começa com o éter, né? E assim vai se desdobrando, depois vem o éter primeiro, depois vem o fogo, né? Depois vem a água, depois vem a terra. Tudo isso são os desdobramentos. Então aí se cria tipo um ovo, né? Onde esse ovo, a casca desse ovo são todos esses elementos materiais. Então são os universos. Esses universos eles emanam, né, dos poros desse Mahavishnu. Estão gostando do assunto? Muito, né? Bom, é o que a literatura descreve, né? Então, esse Mahavishnu, que é o primeiro Purusha, ele entra dentro de cada universo, dentro de cada ovo desse, né? E ali, essa expansão chama-se Garbhodakashayi Vishnu. Ele se deita, porque ele não encontra nenhum lugar para ficar, então ele, da sua própria perspiração, ele cria um oceano, chamado Oceano de Garbha, ou Garbhodaka. Então ele se deita nesse oceano, e do umbigo dele nasce a flor de lótus, né? E aí o Senhor Brahma nasce nessa flor de lótus. Então todo mundo deve estar estranhando, né? Porque a gente esperava que iam construir um prédio, um edifício, ou alguma coisa assim. Mas a Krishna tem a sua tecnologia. A tecnologia de Krishna é a própria natureza. Então, porque a gente está tão acostumado com carro, foguete, avião, que a gente espera que se construa alguma coisa assim muito... Mas não, as coisas acontecem dessa forma porque essa é a natureza, essa é a tecnologia de Krishna. O corpo da gente é uma tecnologia, né? Então, as coisas acontecem assim, de uma forma natural, a natureza. Então, Brahma é o primeiro ser vivo, né? Ele é um ser vivo autógeno, ele não é proveniente de uma relação sexual, né? Ele simplesmente se manifesta, né? E aí o Senhor Brahma, que é o arquiteto, ele vai criar, né? Ele vai projetar a criação secundária, que é começar a criar todas as formas materiais, assim. Só que ele não sabe como fazer. Então ele começa a meditar, né?
e passa muito tempo meditando, acho que 1000 anos. E aí Krishna, o Senhor Vishnu, aparece para ele para falar todo o conhecimento necessário para ele criar todas as formas materiais e fazer tudo. Né? Então esse momento é descrito no Bhagavatam, acho que aqui Prabhupada está falando, né? Que aqui no Bhagavatam 3, canto 3, capítulo 8, 15 a 16, fornece uma descrição completa do nascimento do Senhor Brahma. Então aí o Senhor Brahma ele vai começar, e aí, nesse momento o Senhor Brahma começa a descrever tudo o que ele está vendo, começa a descrever Krishna, e aí a gente tem essa literatura muito conhecida, que é o Brahma Samhita, que a gente canta todo dia, né? Govindam Adipurusham. Sabia disso? Essa canção é uma canção do Senhor Brahma. É o Senhor Brahma descrevendo tudo o que ele realizou, né, quando ele terminou suas austeridades. Né? Então, a nossa Sampradaya vem de Brahma. Brahma, Madhva. No sábado, agora sábado passado, a gente leu a história, a vida do Senhor, de Madhva, Madhvacharya. Né? Então, descreve quem era Madhvacharya. Então, essa é a nossa sucessão, começa com o Senhor Brahma. Então, o Senhor Brahma é o primeiro devoto, Hare Krishna. Né? Então, e aí Brahma ele inicia essa sucessão, essa Sampradaya. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Não entenderam nada, não foi? Bom, isso aqui não tem como a gente entender no sentido... Aqui é para a gente ouvir, é desse jeito, pronto, mais ou menos, né? Porque não dá para especular, né? Como é que o universo sai dentro dos poros, né, de um ser, né? Então a gente tem que entender que Mahavishnu não tem um corpo como o nosso corpo, é um corpo transcendental. Né? Existem diferentes naturezas de corpos, corpos feitos de carne e osso como o nosso, porque é o que predomina, são os elementos que predominam dentro desse planeta, terra, água, essas coisas. Né? Mas existem também corpos feitos de éter, por exemplo, feito de matéria sutil, né? De mente. Então existem corpos também feitos de consciência, são corpos espirituais. Então os corpos espirituais eles têm características completamente diferentes. Então como é que a gente vai entender, né, assim, as capacidades de corpos assim? A gente está dentro de um corpo agora, no qual a gente percebe as limitações desse corpo, né? Mas a gente não pode transferir essas experiências da nossa forma, né, material para as formas espirituais. Né? Então, Mahavishnu não tem um corpo material, é um corpo completamente espiritual, transcendental. E, assim, é descrito que o corpo dele não é pequenininho, é um corpo grande. Então, isso também de tamanho é muito relativo, né? Tudo muito relativo. Porque será que esse planeta realmente é grande? Depende. Se a gente for comparar o planeta com a nossa casa, realmente o planeta é muito grande, né? Mas se a gente for comparar esse planeta dentro do universo, esse planeta é um grão de areia. Né? E se a gente for comparar o universo, né, com a realidade espiritual, o universo é um grãozinho. Né? Então, assim, do nosso corpo sai água, sai bactérias, sai uma porção de coisas, não é? A gente não vê, mas sai. É tudo relativo, né? Mas o que sai é muito pequenininho em comparado ao nosso corpo. Né? Então, essa coisa do tamanho, né,
é muito relativo. A gente não pode nem imaginar, nem supor o que seja essa dimensão espiritual. Né? Assim, já deu o exemplo de uma formiguinha que anda aqui. A formiga não tem ideia do que é isso aqui tudo. Nada. Então, a gente não tem capacidade nenhuma de compreender o que está além desses universos. Então, é isso. Então, esse Mahavishnu é uma expansão de Krishna, uma expansão de uma expansão de uma expansão. Então, a gente pode aí entender o poder de Krishna, a condição dessa pessoa suprema e como ela age, como ela faz as coisas. Então, pode ser que fuja a nossa lógica. Claro, a nossa lógica está dentro de princípios da física material, né, das leis materiais. A nossa lógica é essa, mas a lógica de Krishna é outra. Porque Krishna tem todas as possibilidades, Krishna pode fazer o que quiser. Então a gente não pode raciocinar, né, com as nossas limitações. Então por isso é difícil de compreender, mas a gente pode aceitar entendendo mais ou menos o que a gente está explicando. Que tudo isso é muito possível porque é uma outra realidade. Ok? Então o Sr. Brahma nasce, aparece dessa flor de lótus. Eu acho que isso é muito interessante, né? Mais interessante do que o nosso nascimento, né? Que é junto com fezes, urina e uma opção de coisas, né? É assim que a gente nasce, né? Nasce assim bem... Não, Brahma nasce numa flor de lótus, imagine. Que chique, né? Você nasceu como, Brahma? Que rosa você nasceu. Então vamos lá. Vamos continuar. Vocês têm alguma pergunta? Vamos ler mais um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta por aí? Não, né? Então, o verso 94. Após criar milhões de universos, olha aí, milhões de universos. Então, isso quando foi escrito, não se tinha conhecimento. Né? A ciência não tinha ainda compreendido tudo isso. O primeiro Purusha entrou em cada um deles sobre uma forma separada, que é conhecido como Garbhodaka Vishnu. Eu já falei, né? Todos os universos se manifestam, depois o Mahavishnu se expande e entra dentro de cada um desses universos. Entrando no universo, ele só encontrou escuridão, sem nenhum lugar em que residir. Assim ele começou a considerar. Isso é Garbhodaka Vishnu, esse Purusha. Então ele criou a água, está vendo aqui? Ó? Então ele criou a água da transpiração de seu próprio corpo. E com essa água encheu metade do universo. Chique, né? Está assustada, né, Matheus? Não. Isso é Krishna. 97. O universo mede 500 milhões de yodhanas. Seu comprimento e largura são iguais. Continuando, 98. Após encher metade do universo com água, ele estabeleceu sua própria residência ali e manifestou os 14 mundos na outra metade. Então, metade do universo ele encheu de água, né? E a outra metade ele estabeleceu os 14 mundos. São os sistemas planetários, né? Superior, intermediário e inferior. Então são 14 sistemas planetários. Eu não sei quantos são os planetas. Vamos ver se o Prabhupada descreve aqui. Aqui está, significado. Os 14 mundos são enumerados no Srimad Bhagavatam, segundo canto, 5º capítulo. Os sistemas planetários superiores são Bhu, Bhuva, Swaha, Mahat, Jana, Tapa e Satya. Os 7 sistemas planetários inferiores são Tala, Atala, Vitala, Nitala,
Talatala e Mahatala e Sutala. Deixa eu repetir. Superiores, Bhu, Bhuva, Swaha. Depois Maha, Jana, Tapa e Satya. E os inferiores, Tala, Atala, Vitala, Vishala não é pronto. Já estava ficando orgulhoso. Vitala, Nitala e Tala e Mahatala e Sutala. Então assim forma aí os 14, né? O conjunto dos sistemas planetários inferiores chama-se Patala. Né? Já ouviram de Patala Louca, né? Então é o conjunto dos sistemas inferiores. Entre os sistemas planetários superiores, que é Bhu, Bhuva e Swaha, esses três constituem Swarga Loka. E os restantes chamam-se Martya. Martya Loka é intermediário. O universo inteiro é assim conhecido como Triloka. Então, Swarga Loka, Martya Loka e Patala Loka. Ok? 99. Ali ele manifestou Vaikunta como sua própria morada e descansou nas águas na cama do Senhor Shesha. Então, uma cama muito legal, né? É uma serpente, é naga, né? Uma serpente enorme. Que a serpente tem um corpo bem macio e frio, né? Fresco. Então, o pessoal poderia até mesmo pensar em fazer um... Estou brincando. Porque tem colchão de água, colchão de ar, tem todo tipo de colchão, né? Mas Krishna tem a própria tecnologia dele, né? Então, ele deitou-se ali, tendo Ananta, né, como sua cama. O Senhor Ananta, uma serpente divina com milhares de cabeças, milhares de rostos, milhares de olhos e milhares de mãos e pés, é a semente de todas as encarnações e é a causa do mundo material. Vamos ao significado aqui. No reservatório de água criado, a princípio, pela transpiração de Garbhodakashayi Vishnu, o Senhor deita-se sobre a expansão plenária Shesha de Vishnu, que é descrita no Srimad Bhagavata e nos 4 Vedas da seguinte maneira: Sahasra Shirsha Purusha Sahasra Raksha Sahasra Pat Sabhumin Vishwato Vrituatyatista Dasham Gulam. A forma de Vishnu, chamada Ananta Shayana, tem milhares de mãos e pernas e milhares de olhos, e é o gerador ativo de todas as encarnações dentro do mundo material. 102. De seu umbigo cresce uma flor de lótus, que se tornou o local de nascimento do Senhor Brahma. 103. Dentro do caule daquele lótus estava os 14 mundos. Assim o Senhor Supremo, como Brahma, criou toda a criação. Então, assim o Senhor Supremo, como Brahma, criou toda a criação. Então, esses 14 sistemas planetários, eles estão ao longo do caule da flor de lótus. Tá? Então, gente, é isso. Bom, ainda tem um pouquinho mais de tempo. Vou ler mais um verso apenas. Tem um significado maior de Prabhupada 104. E como o Senhor Vishnu, ele mantém o mundo inteiro. O Senhor Vishnu está além de todos os atributos materiais, não tendo contato algum com as qualidades materiais. Então, significado. Sri Baladeva Vidyabhushana diz que, embora Vishnu seja a deidade predominante da qualidade da bondade no mundo material, a qualidade da bondade não o afeta em absoluto, pois ele orienta essa qualidade simplesmente por sua vontade suprema. Diz-se que todas as entidades vivas
podem obter toda a boa fortuna do Senhor simplesmente por sua vontade. No Vamana Purana se diz que o mesmo Vishnu se expande como Brahma e Shiva para orientar as diferentes qualidades. Como o Senhor Vishnu expande a qualidade da bondade, ele é denominado Sattva Tanu. As múltiplas encarnações de Kshirodakashayi Vishnu são conhecidas como Sattva Tanu. Portanto, em todas as escrituras védicas, descreve-se Vishnu como livre de todas as qualidades materiais. No 10º canto do Srimad Bhagavatam diz o seguinte: Hari Nirguna Shakshat Purusha Prakrite Para Sarva Drik Upadrasta Tanbhajam Nirguno Bhavet. A Suprema Personalidade de Deus, Hari, não é jamais contaminado pelos modos da natureza material, pois está além da manifestação material. Ele é a fonte do conhecimento de todos os semideuses, encabeçados pelo Senhor Brahma, e é a testemunha de tudo. Portanto, quem adora o Supremo Senhor, Vishnu, também se liberta da contaminação da natureza material. Bhagavatam 10.885. Podemos libertar-nos da contaminação da natureza material adorando a Vishnu, e por isso ele chama-se Sattvatanu, como se descreveu acima. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Então aqui, né, o verso descreve que o Senhor Vishnu é completamente transcendental. Prabhupada explica muitas vezes que se mesmo uma alma pode se liberar, né, da influência dos modos da natureza e se tornar transcendental, o que dizer a própria pessoa suprema. Então o Senhor Vishnu, ele não é que ele toca a natureza material, ele não precisa tocar a natureza material. Como o Prabhupada fala, só pelo desejo dele, tudo acontece. Basta ele desejar que todas as suas energias e todos os seus agentes automaticamente se dispõem a realizar assim, os planos de Krishna. E aqui também fala, né, que ele se expande como o Senhor Brahma, né, como o Senhor Vishnu, como o Senhor Shiva. Na verdade, todos são avatar, né, tecnicamente conhecido como Guna Avatar. Eles são dotados de poder para controlarem os modos da natureza material. Então, o Senhor Shiva é dotado de poder para administrar o modo da ignorância, o Senhor Brahma é dotado de poder para administrar, né, o modo da paixão, ele cria, manifesta tudo, e o próprio Senhor Vishnu, ele é responsável pelo modo da bondade, então ele mantém toda a criação material. Então ele não é que ele precise estar assim, diretamente envolvido com a natureza material. Como a gente disse, que pela própria vontade dele tudo acontece. Bom, podemos parar? Acho que não tem perguntas, né? Então, eu só queria convidá-los, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas todos os dias nós estamos cantando japa num horário muito auspicioso, que é às 3 da manhã a gente tem uma sala, né? Então, bem cedinho, então vários devotos estão mudando seus hábitos. Vocês podem também, se for possível, né? Dormir cedo, acordar cedinho. É muito auspicioso esse período do Mangalarati. Então a gente pode cantar nossa japa. Então tem essa sala até o horário do Mangalarati, né, às 4h30. Então, caso vocês tenham interesse, a gente pode depois divulgar aí o endereço do Zoom, né, do endereço da sala. E agora das 6 até às 7,
a sala novamente fica aberta para a gente continuar, né, meditando, né, cantando os santos nomes, e depois vem o Govinda. Ok? Então é isso. Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai.